Crime para proteger aquela menina lá de Santa Maria que foi vítima de um estupro. Em outubro, milhares de gaúchos vão escolher conselheiros tutelares nos seus municípios e nas regiões, né? No caso aqui, Porto Alegre, são mais de uma região de conselho tutelar. Defender a infância e os direitos da criança e do adolescente passa a ser uma missão daqueles que foram eleitos no próximo dia 6. Hoje, a Ordem dos Advogados do Brasil fez um alerta sobre a importância dessa função. Tem muita gente que sequer participa dessa eleição, Gabriela. Verdade, André. O tema foi debatido nesta manhã na entidade que pede à população um voto consciente. O presidente da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB-RS, Carlos Kremer, está conosco aqui no estúdio. Boa tarde para o senhor e conta para a gente como foi então esse encontro hoje pela manhã. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, André. O encontro foi muito proveitoso, né? Nós debatemos, teve uma audiência pública sobre as eleições do Conselho Tutelar e a partir desta audiência pública foi desencadeada a campanha Vote Consciente Conselho Tutelar. A preocupação da OAB é que está havendo um decréscimo na procura dos eleitores, né, da eleição do Conselho Tutelar, que é de suma importância, né, escolher o conselheiro tutelar mais capacitado, mais vocacionado para exercer exatamente a proteção dos direitos da criança e do adolescente na ponta, né? O primeiro que se depara com essas situações de violação de direitos, né? Então, o Conselho Tutelar é um órgão essencial, foi criado desde o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 90, né? Então, a função dele é defender os direitos da criança e do adolescente através das medidas de proteção. Essa é a plataforma, tem que ser a plataforma de todo o conselheiro tutelar. Acho importante deixar isso claro. Sim. Eu estava vendo a campanha aqui na região metropolitana, tem um candidato no município aqui perto que está dizendo que é o candidato da defesa dos direitos animais. Ou seja, isso não está em pauta nesse momento. Às vezes as pessoas, às vezes me surpreende, talvez o próprio candidato não saiba o que de fato faz um conselheiro tutelar. Não sabe, nem o candidato, nem a população. Então, a audiência pública vem, ainda que um pouco tardia, porque as eleições são no primeiro fim de semana de outubro, dia 6 de outubro, cai num domingo, né? Então, nós, ainda que de modo tardio, ainda estamos fazendo esse movimento de conscientização da população para poder eleger os conselheiros tutelares. E, nesta linha de entendimento, fazer com que a criança e adolescente de todos os municípios, a eleição ela é nacional, em todos os 5.000 municípios do Brasil, é municipal e nacional. Todas ocorrem na mesma data. Agora, que perfil tem que ter esse conselheiro, então, Kremer? Bom, o conselheiro tutelar, ele tem o que o Estatuto exige de qualificação para ele é que tenha o ensino médio, né? 21 anos de ensino médio. Isso que diz o Estatuto, que é a lei federal, né? Alguns municípios utilizam de outros critérios de triagem, dentre eles Porto Alegre. Porto Alegre exige que o candidato a conselheiro tutelar, ele tem uma série de negativas da justiça, tem que entregar, tem que ter é investigada a vida pregressa dele, né? Tem que ter uma conduta ilibada, portanto, depois ele é submetido a uma prova, nesta prova ele tem que obter uma média, que a média é 6, ser aprovado, houve muitas reprovações, inclusive 30% parece, né? E ser aprovado para se poder concorrer à eleição do pleito eleitoral, né? Então, Porto Alegre faz esta triagem antes e para colocar, mas não é todos os municípios que fazem esta metodologia de escolha. Em muitos municípios, pequenos municípios, o critério mínimo é que tenha a idade limite, né, 21 anos para cima, e que tenha o ensino médio concluído. E aí pode se habilitar a eleição e ser votado, né? A estratégia para que a gente possa sensibilizar mais pessoas que bem informadas compareçam às urnas, né? Porque é importante saber o que efetivamente cada um dos candidatos propõe, conhecer a vida desse candidato. Qual é a estratégia que a gente pode utilizar para justamente dizer para quem está nos acompanhando em casa agora que sim, você tem um motivo muito sério para sair de casa dia 6 e votar? Sim, pois é. Hoje foi visto isso na audiência pública, da dificuldade da informação para o eleitor, né? Como ele deve, para onde ele deve ser conduzido, quando é que ele
a partir de que idade ele pode votar, se ele é obrigatório, não é a eleição. Né? O eleitor, a partir dos 16 anos, ele pode votar nas eleições do Conselho Tutelar, é opcional, não é obrigatória. Tem que ter título de eleitor. Tem que estar regular com a Justiça Eleitoral. Né? E aí ele vai votar no domicílio que pertence à microrregião. Porto Alegre tem uma peculiaridade, porque Porto Alegre tem 10 microrregiões. Em cada microrregião tem conselho tutelar. Então ele se dirige àquela microrregião que está localizada no domicílio eleitoral dele, né? E ele vai votar em 5 conselheiros. Depois vai ser somado os votos e os 5 conselheiros de cada região vão ser cada microrregião vão ser isso no eleitos. Caso de Porto Alegre. No caso de Porto Alegre. Tem outros municípios que têm menos microrregiões ou até nenhuma microrregião. Algum tem apenas um, votam em todos e aí os 5 mais votados é que são escolhidos. Exatamente. O senhor acha que essa falta de informação que faz com que caiu muito o número de pessoas? Muita falta de informação de um papel tão relevante, né, no aspecto social que o Conselho Tutelar exerce. A nossa preocupação é exatamente criar um ambiente de transparência e divulgar, né, como se dará, né, passo a passo, como se dará a eleição do Conselho Tutelar. Informar a população, mobilizar a população e fazer que ela que ela tenha consciência da importância do papel do conselheiro tutelar, que ela não se omita. Né? E também nós foi um encaminhamento, inclusive, da audiência pública, criar no conselheiro tutelar, aqueles que estiverem habilitados para concorrer ao pleito, criar um perfil dele, né? Para que seja transparente para a sociedade o que ele fez, quais são as atividades que ele exerceu, qual é a experiência que ele tem na área da infância e juventude, né? O que ele já fez pela comunidade, pelo direito à criança e adolescente. Então, cada candidato teria o seu perfil divulgado para que a população tome conhecimento de quem são os candidatos. Né? Hoje nós temos aqui em Porto Alegre 185, acho, 183, 185. No estado todo são 520. Exatamente. Assim, né? Então, para que cada um desses candidatos tenha o seu perfil divulgado para a população escolher aquele que melhor represente. Este os evento interesses. que a Ordem fez hoje aqui em Porto Alegre, ele vai se repetir, vai ter em outros lugares do estado? É o alerta que a gente está fazendo aqui que vale? Este evento foi transmitido hoje pelo EAD, via EAD, além de presencial, foi via EAD, e a OAB está mobilizando, isso foi para 106 subseções da OAB. Mobilizando o estado inteiro. Mobilizando o estado inteiro para que essas subseções repliquem nos seus municípios, né, a importância do pleito. Obrigado, doutor, por estar conosco aqui. Sucesso OAB na campanha. A gente vai falar mais ainda antes do dia 6 para justamente mobilizar as pessoas a votar. Obrigado por estar conosco. Obrigado. Moradores de Canela e Gramado, na Serra, podem ter problemas no abastecimento de água nesta terça-feira.